Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Amém. Boa noite, querido. Seja bem-vindo ao culto em casa da Primeira Igreja Batista de Urucânia. Abra sua Bíblia, abra sua Bíblia digital. Eu prefiro sempre a Bíblia física, mas se você tem a Bíblia digital, também pode ler Salmos 126. Assim diz o Senhor quando o povo de Israel está voltando do cativeiro babilônico. O escritor sagrado registra: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Jerusalém, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos grandes outra vez do cativeiro. Faze-nos regressar de novo do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus resultados. Vamos repetir 2 versículos desse texto. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus resultados. Que Deus, pois, te abençoe, que você possa aplicar esse texto que foi produzido no contexto do retorno do povo do cativeiro babilônico, você possa aplicar também hoje, quando nós estamos passando por esse momento. Que Deus possa estar te abençoando. Eu vejo cada lágrima que rola no seu rosto e as tribulações que tiram o teu sono. Até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao seu redor, que te abraçam, mas no fundo quer ver o seu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu
Eu sou aquele que te exalta no momento certo. Eu faço a obra por completo. Quando um justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagres hoje vai acontecer. E o que eu preparei é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Eu sou a água que procuras no deserto. E quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que te exalta no momento certo. Eu te abençoo, eu faço a obra por completo. Quando um justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagres hoje vai acontecer. E o que eu preparei é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. E o que Deus preparou é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Simplesmente sobrenatural. Amém. Hoje de manhã falei sobre Tomé, usando Tomé como referencial. Quer encontrar algo de valor, é necessário cavar. E hoje à noite estou utilizando um tema de um filme americano. Você já viu, você deve ouvir falar, 12 Homens e um Segredo. Estou utilizando o pós-ressurreição de Jesus. Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias ainda aqui na terra. Usei Tomé, quando Tomé encontra Jesus com os discípulos, uma semana após a Páscoa. E agora quero utilizar também os discípulos, quando eles encontram Jesus no domingo, no entardecer. Jesus ressuscita de manhã e no entardecer ele encontra com os discípulos 12 homens e um segredo. Queridos, se você ler Mateus, se você ler João, você vai encontrar 3 características que tinha nos discípulos que você e eu também temos. Não é só exclusividade dos discípulos, é nossa também. E o primeiro texto, João, capítulo 20, verso 19. João 20, 19. O texto diz: e os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Não é vergonha sentir medo. Não é vergonha. Nós hoje, no que nós estamos vivenciando, no que nós estamos passando,
nós, em alguns momentos, uns mais, outros menos, nós estamos com medo. Medo de um vírus, medo de uma doença, medo do futuro. Incertezas estão dentro de nós. Ficamos, às vezes, pautados em palavras humanas, em palavras de igreja, em palavras de líderes evangélicos, mas lá no fundo nós estamos com medo, porque sentir medo não é vergonha, sentir medo é natural. Todo mundo sente. E os discípulos que vivenciaram com Jesus tudo o que Jesus fez no seu ministério de 3 anos, quando Jesus morre, no domingo à noite, eles estavam trancados com medo. Ter medo não é vergonha. Se você está sentindo medo nesse momento, isso não é falta de fé. O medo é natural. Mesmo com medo, os discípulos se reuniram. O texto não diz por que se reuniram. Disse apenas que eles estavam com medo. 12 homens que conviveram com Jesus, quando perdem Jesus, eles sentem medo. Se você está com medo, você não é um homem ou uma mulher sem fé. Você está sentindo medo porque é natural. Coloque isso no seu coração. Segundo texto, Mateus capítulo 16, verso 21. Primeiro os discípulos tiveram medo. Segundo ensinamento eu quero trazer para o seu coração, 12 homens e um segredo. Eles esqueceram do que Jesus havia dito. Mateus 16, 21. Jesus falou, é necessário que eu padeça e ressuscite no 3º dia. Jesus já tinha avisado os discípulos. Mesmo assim, no domingo, fazendo 3 dias, eles se reuniram e se trancaram com medo, porque eles tiveram medo e eles esqueceram do que Jesus havia dito. Nós não somos diferentes. Hoje nós estamos à busca de ficar ouvindo, seja nas redes sociais, sejam por líderes religiosos, ouvindo aquilo que nós queremos ouvir. E estamos esquecendo o que Jesus já nos falou. João 16:33, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas essa palavra não é muito boa. Então nós preferimos ficar ouvindo declarações proféticas que muitas vezes são declarações humanas, nada mais do que humanas, mas fazem bem aos nossos ouvidos. Os discípulos esqueceram aquilo que Jesus falou, porque Jesus falou, é necessário que eu padeça e que ressuscite no 3º dia, e eles esqueceram do que Jesus havia falado. Coloque no seu coração, nós hoje no século 21 estamos repetindo exatamente os discípulos. Temos medo e estamos esquecendo o que Jesus falou para dar ouvidos a declarações humanas. Tome cuidado. E para nós encerrarmos esta pequena reflexão neste domingo à noite, João capítulo 20, verso 22. Os discípulos tiveram medo, os discípulos esqueceram, mas os discípulos tinham um segredo. E eles vão ganhar esse segredo agora, nesse momento. João 20, 22. Leia esse texto, abra sua Bíblia e leia agora, quando o texto diz, e Jesus entrou onde eles estavam e disse, tenham paz. E o texto diz, assoprou Jesus o Espírito Santo naqueles homens e nos que estavam com eles. Este é o segredo dos discípulos, esse é o seu segredo, esse é o meu segredo. Nós temos a presença do Espírito Santo, mas nós estamos buscando mais denominações, nós estamos buscando mais igreja, nós estamos buscando mais líder religioso, ficamos buscando o que o líder religioso vai falar, quando Jesus já lhe soprou o Espírito Santo. Pegue esse texto e volte ao Antigo Testamento. Quando Deus cria o ser humano, Gênesis 2:7, o texto diz,
E Deus assoprou o fôlego da vida. Deus cria, e assopra o fôlego da vida. Gênesis 2:7. E agora, venha para o Novo Testamento, Atos capítulo 2, quando acontece a festa de Pentecostes, quando tem a descida do Espírito Santo, e o texto registra outras coisas acontecendo visíveis, e essas coisas visíveis até hoje são alvo de discussão entre denominações, entre correntes teológicas. Quando recebe o Espírito tem que acontecer algumas coisas. E em João 20:22 há uma tentativa desenfreada de muitas correntes evangélicas, teológicas. Por que aqui não quer dizer isso? Jesus soprou o Espírito e nada está registrado que tenha acontecido, porque o essencial é receber o Espírito. As outras coisas são secundárias, as outras coisas são discutíveis. O essencial é ter o Espírito Santo. 12 homens e um segredo. Qual é o segredo? O Espírito Santo. As outras coisas são secundárias. Quando Deus cria o ser humano, fôlego de vida, nada mais aconteceu. Quando Jesus volta e encontra os seus discípulos, o Espírito Santo, e não tem registro de mais nada. Não fique preso a coisas secundárias, fique preso com a coisa essencial. E qual é a coisa essencial? É o Espírito Santo. E isso eles ganharam. Mesmo tendo medo, mesmo se esquecendo, Jesus não levou isso em consideração. Quem leva ressentimento somos nós, seres humanos. Jesus poderia chegar no meio daqueles homens. Nossa, vocês ficaram com medo? Estão trancados? Nossa, vocês esqueceram do que eu falei? Coisa que eu faria, coisa que você faria. Jesus não. Jesus chega naquele momento e diante daqueles homens, ele assopra o Espírito Santo. Ele dá o segredo do crente, o segredo daquele que crê em Jesus Cristo. Coloque isso no seu coração. Nesse domingo, dia 19, 12 homens e um segredo. Medo eu tenho, esquecer eu esqueço. Que nós tenhamos o sopro de Jesus, que é o Espírito Santo. As outras coisas são secundárias. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Que Deus, pois, te abençoe. Uma grande semana para você e que Deus, pois, nos abençoe. Amém e amém.